Olá, mulheres de Porto Velho e região. Sou pastora Francisca, vim de São Paulo para realizar um seminário de cura interior e libertação. Você, mulher que tem passado por depressão, ansiedade, algumas síndromes na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar e quero fazer esse convite todo especial. Você não pode perder. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Vai ser realizado dia 12 de abril e nós temos a honra e todo o prazer de receber você conosco nesse dia onde Deus vai marcar a sua história. O telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, está passando aqui na telinha. Então não fique de fora, faça logo a sua inscrição, porque olha, tem muitas mulheres que já estão se inscrevendo. Segura a tua vaga, segura a tua bênção, porque vai ser como um divisor de água para a sua vida e Deus vai te abençoar. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Podcast Você Crer? Oferecimento. Telemídia Publicidade, Arte e Transfer Personalizados. Sou Bela Estética e Cabelo. Ministério Pentecostal, Nova Esperança. Igreja Gota do Amor. Estilos uniformes. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Crê. Nossa, que alegria, né? Mais uma sexta-feira, o Senhor tem nos concedido, pela misericórdia dele, estamos aqui para compartilhar com vocês a história, né, da nossa querida missionária Andréia. Já ela vai compartilhar a sua história e eu tenho certeza, né, que você vai ser alcançado pelo poder de Deus através dessa história, né? O objetivo do nosso programa é levar o ID do Senhor através de testemunho, porque muitas pessoas estão sem esperança, né, cabisbaixa, parece que o problema dela, né, não tem solução, mas eu quero dizer para você que Jesus é a solução. Ele tem a solução para o seu problema. Então, essa história, todas as nossas histórias que a gente já compartilhou aqui, é para que você cresça no Senhor, que você busque a presença dele e que você seja edificado e ajude outras pessoas também a serem edificadas, tá? Então, não deixe de compartilhar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal aqui no YouTube, tá? Deixar o seu gostei, o seu comentário e também avisar vocês que nós estamos na TV, no canal 5.1, todo sábado e domingo às 19 horas. Você também vai poder assistir essa entrevista no canal 5.1, tá bom? E o telefone aqui vai aparecer na tela, se você deseja, né, participar aqui do nosso programa, contar a sua história também, pode entrar em contato conosco. Se você deseja também ser um mantenedor, vai aparecer o código QR Code. Então, assim, nosso programa está aqui para alcançar as pessoas através de testemunhos. Eu quero deixar aqui, antes de iniciarmos a entrevista, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: tudo neste mundo, tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Até aqui o versículo 4, para a gente não se estender muito, né? Então eu quero falar para você que Deus prepara o tempo para todo mundo. Tá? Todo mundo tem 24 horas e há tempo para todas as coisas. Se ainda não aconteceu na tua vida, posso ter certeza que essa situação vai se acalmar, vai acontecer, tudo vai ficar no lugar se você chamar o Senhor para tomar conta desse tempo aí. Porque tudo
né? A Bíblia fala que tudo tem seu tempo. Então tá tudo no controle de Deus. Uma hora nós vamos estar chorando, mas uma hora a gente vai estar sorrindo. Uma hora a gente vai estar chorando, mas uma hora a gente vai estar celebrando, dançando. Então assim, não despreze nada do que acontece na sua vida, na sua história. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tá? Só agradeça a Deus e saiba que Ele está tomando conta de todas as coisas. Porque o nosso Deus é o Deus que faz. O nosso Deus, Ele é o Deus que opera milagres. É uma cura que você precisa, é uma libertação de alguém amado seu, é uma transformação, é uma porta aberta de emprego, é uma porta aberta de algo que você está esperando. Creia que o Senhor vai fazer, tudo tem seu tempo. Agora você precisa estar conectado com a palavra do Senhor, conectado com o Pai, lendo a palavra diariamente, se alimentando deste alimento diário que é a palavra, para que possamos nos fortalecer, tá bom? Então essa palavra que eu deixo para vocês, vamos iniciar nossa entrevista, vamos dar um bem-vindo, né, para nossa querida missionária Andréia. Muito bem-vinda, tá, minha linda? Eu que agradeço pelo convite, né? É muito gratificante estar aqui, contar um pouco da minha história, né? Contar essa jornada, né, com o Senhor Jesus, e que já vão fazer 12 anos esse ano. 12 anos? 12 anos. Eita, isso. que bênção. Mas e como foi na sua infância, né? Como foi a sua trajetória na sua vida? Você falou que 12 anos, então já era adulta quando você teve encontro com o Senhor. Isso. Então compartilha com a gente os detalhes da sua vida. Nós queremos conhecer o que Deus fez na tua história, Amém. Viu? Vamos lá. Então, eu sou filha da dona Jucineide, do Valdeci, né? Neta do seu Manuel, da dona Terezinha. Filha amada de Deus, Eita, né? glória. Eita. E minha família sempre foi muito católica. Meu avô, então assim, meu avô que me criou basicamente, né? Porque, na verdade, meu pai, ele me fez e foi embora, né? Quem me criou foi o pai da minha irmã, né? O Valdeci. Então, eu ficava muito com meu avô. E aí, meu avô, por ser muito católico, eu ia em todas, né? As missas, sim, né? Sim. Eu era a católica domingueira. E aí, um certo dia, lá em 2013, né? Uma amiga minha falou, vamos ali numa igreja? E eu tava passando uma fase bem, bem complicada da minha vida. E eu falei, não, mulher, você gosta de ser crente, não é pra mim, não. Falei, não, eu usar vestido, né? Aquela história. Aí eu falei, não, esse negócio não vai dar certo. Aí ela insistiu. E aí, um certo dia, ela me esperou no final do trabalho e eu fui. Que é essa igreja que eu estou até hoje. Né? Então, essa igreja, assim, eu nunca... Deus permitiu que eu saísse, né? Mas até a palavra que a senhora colocou hoje, né? Tudo tem um tempo, né? Sim. Né? Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É. Mas sou muito grata por estar lá há 12 anos, né? E aí, foi uma fase que eu estava passando muita turbulência na minha vida. Aí, eu fui lá visitar. Gostei, fui ficando, só que eu era ainda muito católica, igual São Tomé. Eu vi aquelas manifestações ali, eu falei, mas será que isso é verdade? Né? Eu na minha cabeça, né? E até que um dia eu aceitei Jesus ali. Mas foi um ano eu frequentando até decidir me batizar. Tá. Não foi assim logo de cara, que eu digo, não, se eu vou ser crente, eu tenho que ter certeza do que eu quero. Porque eu sou muito decidida. Então, a partir do momento que eu batizar, eu não posso voltar para trás. E aí, a gente estava, né? Eu fiz muitas campanhas de libertação, fiz estudo bíblico, né? Aquele novo convertido, né? E aí, eu falei, bom, não posso voltar para trás. E aí, depois de um ano, eu batizei. E aí, Deus foi, né, operando na minha vida, né? E o que foi mais difícil, assim, deixar? Porque tu sabe que quando a gente vem para Jesus, a gente tem que deixar umas velhas práticas, né? Com certeza. Então, o que foi mais difícil, assim, nesse processo de um ano, até você decidir batizar? O que você teve que abrir mão, que foi mais difícil? Então, aí, nesse um ano, eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui lendo a Bíblia, nunca tinha lido uma Bíblia inteira, porque lá no catolicismo a gente não tem essa prática, né? Ler só a revista, né? Aquela revistinha lá na catedral lá. E aí eu fui amando. O primeiro livro que eu li foi Jó. Sério? Porque sempre eu queria entender aquela paciência de Jó. Sim. E quando eu li a história, eu falei, meu Deus, é quase o que eu tô passando. Porque o Senhor, primeiro, ele quebra a gente, né, missionária? Então, o meu primeiro ano, ele foi muito difícil. Porque o Senhor, ele foi moldando o meu caráter. Então, foi aquela transição, né? Eu nunca fui de beber, nunca fui de ir pra festa, né? Mas a prática, né, de algumas coisas, a questão da postura, a questão do orgulho, do caráter, né? Então,
por eu lá atrás, né, como eu falei, né, meu pai me abandonou, né, depois eu fui criada pelo pai da minha irmã, então... E fica alguns ficam traumas, né? então. Fica. E a pessoa, ela fica resistente. Então, assim, só você se basta. Então, quando eu vim para Jesus, eu tive que quebrar esse orgulho. Então, isso foi muito difícil para mim. Né, ver uma nova criatura, ser uma pessoa humilde, né, que eu não era. E o Senhor, ele trabalhou direitinho no vaso, viu? Trabalhou. Porque aí eu fui... E o que aconteceu? Assim, o que Deus fez acontecer? Qual a situação que Deus criou ali para você começar a ser quebrada? Olha só, quando eu fui para lá, eu sou administradora, primeira formação, né? Eu estava trabalhando no macro, olha só, quando eu aceitei Jesus. Na área administrativa. Administrativa, eu era chefe do setor de clientes. Ah, né? sim. E aí, o Senhor me quebrou de um jeito, tu não tá entendendo. Ele tirou tudo que não era dele, missionária, tudo. Eu fui na lona. Então, assim, eu tinha o meu salário, mas eu recebia, eu não sabia o que eu fazia com o dinheiro. Eu tinha saído de uma empresa onde eu recebia uma rescisão. Se tu perguntar o que eu fiz com o dinheiro, eu não sei. Meu E Deus. aí ele foi tirando tudo. Eu só não perdi o apartamento que eu morava, que eu acho que era a única coisa que era de Deus. Até o carro, que era um carro do ano, eu tive que vender, porque senão ia ser busca e apreensão. Porque estava tudo atrasado as minhas contas. Sabe quando ele vai te moldando ali? Eu não tinha dinheiro para gasolina, sabe? O meu pastor mandava mensagem, filha, tá precisando de alguma coisa? Aí eu, orgulhosa, não, pastor, tá tudo bem. Naquela época eu sempre gostei muito de anel, né? E eu ganhava bem antes, né, de eu ir para Jesus ali. E eu tinha um ouro na mão, eu vendi tudo. Não tem ali na Campos Sales? Eu ia lá vender, porque eu não queria pedir nada de ninguém. Eu ia lá vender para eu comprar alguma coisa para casa ou para botar gasolina no carro, tu tá entendendo? Sim. Então, como ele foi trabalhando no meu caráter, no meu orgulho, para que eu me tornasse uma pessoa humilde e para que eu visse o agir dele. Eu nem reclamava, eu só gemia. Sabe quando você geme? Meu Deus. Chorava assim, sozinha, não tinha namorado nessa época, não era casada, nada. E aí eu não entendia, aí o pastor falava, é assim mesmo, que Deus está trabalhando. E com quantos anos, assim, você saiu da sua casa, assim, dos seus pais ou da casa? Como que foi para você entrar no mercado de trabalho, assim? Então, eu tinha 17 anos, eu fui morar com a minha tia. Ah, 17 tá. anos, eu fui morar com a minha tia. 19 anos, eu fui morar sozinha. Ah, sim, 19 E aí foi anos. quando eu comecei a minha faculdade de administração, né, que foi bem difícil para pagar. Eu até falo para mim, eu estudava 6 meses sem pagar e no último dia para renovar eu ia lá e pagava. E aí era assim, né? Mas só que Deus, ele sempre me honrou, mesmo eu não sendo crente naquela época. Porque tudo que eu pedia para ele, os locais que eu queria trabalhar, eu consegui trabalhar. Eu trabalhei no Boticário, eu trabalhei no Macro, eu trabalhei na Cargill, eu trabalhei em grandes empresas, entendeu? Depois de formada. Sim. E sempre eu fui a primeira a chegar, a última a sair nos meus trabalhos. E quando eu virei crente, eu vi o tanto que Deus já me honrava lá atrás. Mesmo eu sendo católica, fazendo as minhas rezas, entendeu? Sim. Tudo que eu pedia para o Senhor, eu estava ali. E quando eu virei crente, aí eu fui entender que eu era a menina dos olhos de Deus, né? É isso então, mesmo. assim, que nós somos filha, né? Filhas amadas. Filhas amadas do Senhor. E que Ele já tinha me guardado lá no ventre da minha mãe. E eu era promessa, que não era nem para eu estar viva, né? Então, assim, aquela história. E aí o Senhor foi trabalhando, então é uma história, assim, muito longa, né? E quando eu virei evangélica, assim, eu vi essa transformação realmente acontecer. E não foi fácil, não. E eu sempre falo, quando uma pessoa aceita Jesus, ou quando ela... Às vezes até... Eu tive até uma amiga recentemente que ela já era crente. Só que foi quando ela começou a passar no processo, porque agora que realmente ela se dedicou. E quando ela começou a passar no processo que eu passei, eu falei, eu posso te falar, aguenta mais um pouco. Que o Senhor está trabalhando no vaso. É, desse jeito. E hoje eu me orgulho de ter passado por tudo aquilo que eu passei. Eu vendi tudo que eu tinha em casa, eu vendi televisão, eu vendi computador, eu vendi tudo. Vendi celular, troquei celular, tá entendendo? Então, assim, eu tinha um patamar de vida muito bom e eu fui lá embaixo. E ele só foi me restituir depois de 2 anos. Porque ele falou que ele ia restituir. Foi o processo ali que durou para você, cura, né? de libertação, né? Que eu sempre falo, não desmotiva. Até com essa palavra de hoje, eu dá vontade de rir. Eu falei, meu Deus, Deus purinho, né? Deus purinho essa palavra. E a gente pergunta, qual o Senhor? Qual a palavra, Senhor? Qual a palavra? E era uma palavra que eu estava até usando essa semana. Eita, que era bênção. essa. Eu digo, meu Deus, tudo no tempo certo. Tudo. Tá lá em Eclesiastes, né? O difícil é esperar esse tempo dolorido, justamente, né? Porque às vezes a gente não entende, a gente vai entender lá na frente. Então, quando você passa esse deserto, que eu falo que é treinamento, chega lá na frente e você fala, meu Deus, valeu a pena.
valeu a pena as pessoas que Deus colocou, os anjos que Ele colocou no teu caminho, as pessoas que Ele tirou, porque você fica sozinho, né? Quando você está ali nessa parte que Ele está te moldando, né? Então, isso é muito importante, muito gratificante. Eu lembrei que também do meu processo, assim, dessa questão do orgulho, para Deus quebrar o orgulho, Deus teve que amassar o vaso também. Amassa. Né? E assim, hoje eu estando aqui, né, sendo vista aí para todas as pessoas não sabem o processo lá atrás que a gente passou, tão dolorido, né, tão árduo, né, que a gente passa, mas Deus sabe de todas as coisas. Quando a gente é aprovado, e eu só estou aqui porque fui aprovada lá, e você só está aqui porque foi aprovada lá atrás. Justamente. Então, há um período que a gente precisa passar, mas que a gente precisa ser aprovado. E tem muitos, Andréia, que estão igual o povo de Israel, né? Passando lá anos e anos e não se dedica, não se entrega verdadeiramente, e aí o tempo vai passando. Então, quanto mais você se entregar, olha a dica, quanto mais você se entregar, mais rápido vai acontecer o processo. Você tem que aceitar e deixar Deus trabalhar, entendeu? Porque Deus, Ele sabe o melhor para mim e para ti. É verdade. Né? Então, igual as pessoas que Ele tira do nosso caminho, a gente não escutou a pessoa falando, mas Ele escutou. É verdade. Né? E aí, por que fulano saiu do meu lado? Era um tratar de Deus, estava no processo, não era para estar ali. E a gente né? sofre quando Deus arranca alguém da nossa vida. Porque a gente não entende, né? Então, hoje eu olho para trás, eu falo, Senhor, muito obrigada, tudo que o Senhor tem feito, por onde eu cheguei, eu sou muito grata, eu saio da minha empresa todo dia hoje agradecendo. Falo, Senhor, muito obrigada pelo dia, pelo paciente, pelo aluno, por todo mundo que o Senhor mandou ali para mim. Então, eu acho que a gratidão é uma coisa que nós temos que ser todos os dias. Quando eu vou comer, eu estou orando, entendeu? Eu estou agradecendo. Então, isso foi um ganho que eu tive, porque eu não sabia o que era isso. Né? Eu não sabia o que era ser grata, o que era agradecer. Até por conta da sua criação também, né, André? Isso, tudo isso. Você foi criada, vamos dizer, meio que sozinha. Isso. Né? Você teve que forjar esse caráter maduro antes do tempo. E isso trouxe essa questão do orgulho. Ah, não preciso de ninguém, eu sei me virar, sempre me virei e agora eu não vou precisar mesmo, né? Então a gente tem essa questão da criação. E a gente tem que entender que a gente não é nada, né? Não. A gente precisa das pessoas, a gente precisa um do outro. Precisa mais de tudo do nosso Senhor Jesus para nos sustentar, né? E a gente precisa, mano, um do outro. Não, a gente não pode abrir a boca e falar, eu não preciso de você, eu não preciso de fulano, não preciso disso. Não, a gente quebra a cara. Quebra. E isso tanto no processo quanto na vida profissional, né? Até na tua empresa, quem está ouvindo aqui que é empresário, a gente precisa das pessoas, né? É verdade. Por muito tempo eu trabalhei sozinha, né? 24/7, aquela história, mas mesmo assim estava muito sobrecarregada, estava na igreja, estava fazendo a obra, e assim, ajudar na igreja, fazer a obra, né? Mesmo que os outros te critiquem, né? Porque quem não faz, critica. Começa a criticar, começa a falar mal do teu serviço, né? Fala que não é de Deus, mas só a gente sabe o que está fazendo, que está orando, as peias que estão pegando, né? Mas, assim, é gratificante hoje eu ver quem era André e quem é Andréia hoje. O que Deus fez. Porque o testemunho, eu sempre falo, que o testemunho, ele é para nós mesmos. Essa nossa, pelo menos, eu fico orgulhosa dessa minha nova versão, viu, André? Eu adoro minha nova versão. Eu tô orgulhosa. Eu adoro, eu tava olhando, meu Deus, a gente fica até mais bonita, né? Ficar jovem com o Espírito Santo, né? Porque eu olho as fotos antes da crença e depois, né? Falo, meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Como Deus opera. No meu caso, eu estava perdida dentro da igreja. Olha eu sempre fui da igreja. Nasceu em berço cristão. Nasci no berço cristão. Mas a gente fica de vez em quando querendo se perder ali, aí o Senhor vai e nos puxa, né? Vem pra cá, minha filha. Não é assim que eu quero você, né? E ele vai quebrando o vaso, até deixar do jeitinho que ele quer. Isso é verdade. E sempre é necessário acontecer certas situações, né, André? Eu sei que já passou lá, mas de vez em quando acontece uma situação se a gente quiser sair do que o Senhor nos propôs, né? Do propósito que ele tem. Se a gente quiser sair, vem alguma situação. Por isso que a gente tem que ter essa questão de exercer a gratidão, né, Andréia? Hoje mesmo, eu acordei às 4 horas da manhã, eu digo, meu Deus, para orar é assim, tá bom então. Aí fui lá para a sala, aí eu... Olha que interessante, eu peguei o celular e ia escolher um versículo, né? Eu não sei o que aconteceu no celular, que do nada ele me deu o Provérbios 3, que é um provérbio que eu sempre leio, mas quando eu vou fazer a oferta, né? Que aí fala das primícias e tal. Só que lá no início de Provérbios 3:1, ele fala, né, que a gente precisa do Senhor, que Ele está conosco, que a gente não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, que Ele está ali nos acompanhando e tal. Aí eu falei, gente, tudo a ver com o que eu estou passando, né? E aí eu falei, Senhor, vai na frente dessa entrevista lá, né, que o Senhor venha colocar as palavras certas na minha boca, né, porque tudo que eu estou falando aqui é verdade, o que Deus fez, o que Deus me honrou, né?
porque eu sou muito grata mesmo de quem eu era, de onde eu cheguei, né? As pessoas que ele colocou no meu caminho, as mulheres que passaram na minha mão lá na igreja, né? Na rede de mulheres. Que te ensinaram, me que te ensinaram, ajudaram, nossa, que te instruíram, muito, né? meu pastor, né? Eu vejo agora esse último time agora dessas mulheres, quantas que eu estou fazendo outro processo com elas agora, cresceram, né, como pessoa. Porque o Senhor, a gente tem que ter, claro, né, a gente é espiritual, mas você tem que se achar. As pessoas estão muito perdidas hoje, sabe, missionária? Assim, você vê, até você falou dentro da igreja, perdida. E quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja que acham, mas por que fulano consegue e eu não consigo? O Senhor, ele não olha isso aqui, eu sempre falo, ele olha o teu coração. Ele não está olhando o teu exterior, a tua roupa, o teu brinco, entendeu? O teu batom, ele não está olhando isso. Ele está olhando o teu coração, porque ele vê quem fala mal de você, né? E ele vê a obra que tu faz, que tu fez, né? E que aquele momento que tu estava no deserto lá, você não murmurou, porque o segredo é não murmurar. O segredo é esse. É passar dando glória. Dando glória. E eu sempre falo, mesmo em que tudo esteja dá doendo, graça. Em tudo dá graça. Sim. Hoje, quando acontece alguma coisa que não é legal, eu falo, em tudo dá graça. Eu saio correndo nos corredores, né? E vamos embora, né? Então, assim, você não pode dar muito, assim, vai passar por luta, vai vir a doença, vai. Crente também adoece, Com né? certeza. Porque Deus permite. Né? Então, vai ter a falta do dinheiro? Vai. Vai faltar comida? Vai, entendeu? Então, assim, isso é pra quê? Pra ter o crescimento, porque às vezes você tá querendo, ó, subir um pouquinho, ele vai lá e ele puxa o tapete de novo. Desse jeito. Ele fala, ei, eu te chamei aqui pra tu ser assim, né? Você tem que fazer a obra. Quantas vezes a gente não quer fazer a obra e o Senhor vai lá e puxa a nossa orelha, né? Na verdade, eu vejo que é muito bom estar nas mãos de Deus nessa questão, porque Ele é misericordioso. O homem não é, não. Né? O nosso Deus, ele é misericordioso. Então, coisa boa é estar nas mãos de Deus, sabendo que ele humilha. Sim, acontece. Mas quando ele honra, menina, ele honra. Aí não tem ninguém, não tem nenhuma situação para impedir o que Deus quer fazer. E é o que eu falo, né? A gente tem e que eu dar quero honra. saber o que Deus fez para, né? Como que surgiu essa questão do desejo de fazer biomedicina, né? De tudo que Deus tem feito na tua vida. Como que surgiu nesse processo aí, esse desejo? Verdade, olha só, como eu falei para vocês, né? Quando eu vim para Jesus, eu era administradora, estava mais quebrado que arroz de terceira, né? E aí eu nunca imaginei vir para a área da saúde, mas eu já trabalhava com estética, né? Já intervalo? Eita, André, vai ter que ficar para depois do intervalo, viu? Já a gente volta. Já retornamos. Podcast Você Crer? Oferecimento. Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal, Nova Esperança, Igreja Gota do Amor, Estilos Uniformes. Olá, mulheres de Porto Velho e região. Sou pastora Francisca, vim de São Paulo para realizar um seminário de cura interior e libertação. Você, mulher que tem passado por depressão, ansiedade, algumas síndromes na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar e quero fazer esse convite todo especial. Você não pode perder. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Vai ser realizado dia 12 de abril e nós temos a honra e todo o prazer de receber você conosco nesse dia onde Deus vai marcar a sua história. O telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, está passando aqui na telinha. Então não fique de fora, faça logo a sua inscrição, porque, olha, tem muitas mulheres que já estão se inscrevendo. Segura tua vaga, segura tua bênção, porque vai ser como divisor de água para a sua vida e Deus vai te abençoar. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe!
Glória a Deus, voltamos! Nossa, que bate-papo abençoado, viu? Tenho certeza que está edificando aí a sua vida. Olha, já peço que você se inscreva no canal aqui no YouTube, se você não é inscrito, tá bom? Vamos bater a meta de 1000 inscritos aqui no YouTube, por favor, gente, nos ajude aí, tá bom? Olha, e também deixe seu comentário, tá? Deixe seu gostei, compartilha muito, muita gente precisa ser alcançado por essa história, tá? Então, seja um agente de milagre, seja um agente de boas novas, né? De compartilhar as boas novas. Tantas pessoas aí compartilham coisas ruins, coisas que não edificam, coisas que não vão nos acrescentar, e por que não nos ajudar a compartilhar essa história, tá? Eu conto com você, tá bom? Vamos voltar ao bate-papo com a Andréia, missionária Andréia. Olha, eu creio que Deus vai edificar muito a sua vida, você assistindo esse testemunho, viu? Então vamos voltar, Andréia, a falar, né, como que Deus colocou no seu coração esse desejo de você atuar nessa área, porque da área administrativa para a área da saúde, né, totalmente diferente, totalmente né? Diferente. É igual eu também sou administradora para ser comunicadora, olha então aí, assim, desse jeito. É só Deus para fazer essas coisas loucas. Verdade, assim, sabe? Para confundir, né? Para confundir, vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente, aí, ó, quando eu aceitei Jesus, 2013, né, eu era administradora, nem imaginava ir para essa área da saúde, trabalhava no Macro, depois eu saí de lá e eu voltei para uma empresa de sapato que eu trabalhava, olha só. Até viajei, fui para Campo Grande, fiquei 40 dias lá e foi o período que eu estava sendo, né, moldada, né, esses 2 anos. Aí com 2 anos, 2015, eu fui trabalhar numa empresa de dermocosmético, onde eu fiquei 4 anos lá. Né, uma marca bem famosa. E aí fiquei 4 anos e lá eu comecei minha base da estética. Mas também não pensava em fazer outra faculdade, nem, sabe? Só que aí começaram, eu ia pro culto, às vezes vinha um pregador diferente, ele falava, eu te vejo toda de branco. Eu falei, pronto. Toda de branco, te vejo no hospital, eu ficava. Falei, mas nada a ver, né? Porque assim, eu tava ali na estética, mas enfim, eu ainda nem botava a mão da massa. Tava começando, era no atendimento, eu vendia os produtos de estética. Sim. E aí depois que eu fui fazer os cursos, comecei a atender. Mas não pensava em fazer faculdade na área da saúde, olha só. E aí foi passando, aí vinha outro pregador de novo. Que eu te vejo, né, com o nome de doutora. Né, tem algumas pastoras conhecidas que profetizaram na minha vida, que falaram assim, olha, eu lembro como se fosse hoje, uma falou assim, teu sonho era fazer medicina, olha só, mas quando eu era criança, olha só, ela veio falar pra mim, aí acendeu a luzinha. Você não teve condição, mas eu vou te honrar, eu vou te dar o nome de doutora. Eu falei, meu Deus, é forte. Então eu posso de tudo. Não posso, vamos orar, né? E aí foi passando o tempo e Deus, ele vai te direcionando, né? Ele vai colocando as pessoas. Aí eu saí dessa empresa, montei minha empresa de curso. E aí eu vi que eu precisava, aí foi quando eu vi que eu precisava ter uma formação na área da saúde. Mas quando eu montei minha empresa de curso, em 2019... Esse curso era envolvido na área da beleza. Da estética. Isso, que eu saí da empresa e falei pra dona, vamos montar uma empresa de curso? Porque a gente já dava alguns cursos lá. Aí ela falou, não quero mais mexer com isso e tal. E a filha dela tava formando em medicina, né? E aí eu falei, então vou montar minha empresa. Ela, então vai com Deus, amém, tá sair, né? E aí montei minha empresa em 2019 com muita dificuldade. Só que antes lá, lembra que eu te falei, né? 2016, 2017 foi quando eu casei. E aí, eu tenho uma doença autoimune. Jesus me deu até o esposo, irmã. Olha só, Jesus é bom. Porque eu tava na igreja orando, 3 anos orando, e esse homem apareceu lá. Do nada, foi. E eu casei na igreja, ele nem era batizado, aí ele batizou. Até isso Deus me deu, gente. Eu escrevi a cartinha pra Jesus. Eu falo, escreve a cartinha direita, hein? Escreve a cartinha e vai orar. Mano, eu subia monte, descia monte com as meninas, que a gente era crente, hein? Eita. Crente, 12 mulheres ia pra monte orando e tal. E esse rapaz apareceu. E aí eu fui orar. E aí ele orava pra um lado, eu olhava pro outro, e Deus confirmava pra ele, não confirmava pra mim. Resumindo, a gente namorou 10 meses e casamos. Casamos em 2017, né? Somos 8 anos casados. E aí 2017, aí 2019, eu ainda tava lá nessa empresa. Não. Só os Zeus. Só os Zeus. Igual eu só tenho a Meg, minha gatinha. Jeito, e eu, meu neném lá, os Zeus. Aí Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, eu até falo, até o casamento, gente, deixa isso aqui pra você, pegar a visão, porque Deus só vai te dar teu esposo, você que tá orando aí por um varão, quando você estiver pronto, hein?
É verdade. Ele não te dá antes, não. E Com mesmo assim, certeza. a gente casa, irmã. Ainda vai ser moldado. Ainda vai ser moldado. Porque você ainda fala assim, meu Deus, pra que eu casei? Mas é o Senhor trabalhando no vaso ainda. Tu tá entendendo? Então, meu primeiro ano de casamento foi um primeiro ano de transformação, de conhecimento, de a gente se alinhar. Foi um ano muito difícil, quase separei. Eita. Por quê? Porque o inimigo não queria que a gente ficasse junto, tu tá entendendo? Até na véspera de casar também. Então, vai ter turbulência, vai ter prova, vai ter o inimigo no meio, então você tem que ter fé. Você tem que estar naquele propósito. Verdade. E graças a Deus, hoje a gente tem um casamento abençoado, sabe? Graças a Deus, meus são 8 anos, eu agradeço a Deus pelo esposo que eu tenho, né? Então, assim, também fez parte do processo, todo esse trabalho. E aí, em 2019, montei a Muniz, o meu Instituto Muniz, e aí eu falei, agora eu tenho que ter uma faculdade na área da saúde, né? E aí, do nada, lá veio a pandemia, e eu ia fechar a empresa, olha só. Eu ia fechar porque os cursos eram presenciais, eram né? presenciais, e agora, como é que eu vou dar curso? Meu Tinha Deus. os decretos, e o Senhor falou, ei, não sei o que te honra, eu tava sentada lá na varanda de casa. Meu esposo falando pra fechar, que a gente não tinha dinheiro pra pagar. E eu falei, não, homem, eu não vou fechar não, nem que eu faça curso com uma pessoa. Missionária, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, foi o ano que eu mais trabalhei na pandemia. Deus me honrou no sobrenatural. Meu A Deus. pessoa que tinha me ajudado a montar essa sala foi-se embora. Só deixou as marcas comigo, tu tá entendendo? Uhum. E eu sozinha na guerra ali na pandemia, porque a gente tava no auge dos cursos, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a faculdade de biomedicina, bem na pandemia. E eu formei recentemente, ano passado, né? Já trabalhava na área da estética, fiz a minha pós-graduação na área da estética também. Então, assim, eu até faço um filme na cabeça da gente contando testemunho, né? Meu Deus, com certeza. Eu falo, meu Deus, como é que Deus faz, né? E aí eu comecei a Mas usar o branco. Durante a pandemia, os cursos, tu fazia presencial Fazia mesmo? com 5 pessoas, 3 pessoas, tá, que era desse o- jeito. o- O VIP. conforme a lei lá porque também, a gente enchia né? as salas. Sim, sim. Era 10 pessoas, 12 pessoas. E aí foi quando veio o online também, né? Aham. E aí caiu nossos cursos, a gente só podia botar um na sala. E tá. até hoje eu trabalho com mentorias VIPs, né? É mesmo. E aí isso aí foi muito gratificante. Eu voltei a atender também, porque aí eu comecei a fazer limpeza de pele. Foi quando eu tinha entrado na podologia, comecei a atender podologia. Aham. Comecei a montar meu curso de podologia bem na pandemia. Comecei a andar toda de branco, conforme tinha me falado. Glória. Né? E Deus foi me entregando tudo que ele tinha prometido. O carro, tudo. Teve uma época que eu tava no monte, quebrada, né? E aí, chorando. Aí veio uma senhora lá, não sei da onde, orar. Irmã, é isso que Deus manda te dizer, que tu vai ter um carro assim, assim, assim. Eu falei, amém. Aquela coisa que você tá, aquele amém, toma posse, mas não acredita. Falei, tá bom, senhor, eu vou orar, eu creio que eu vou ter esse carro. E eu tive o carro, do jeito que ela falou. Grande, prata. Ainda teve uma missionária que falou assim, é da marca Chevrolet. Eu falei, meu Deus. E foi o Spin que eu comprei, entendeu? E aí, assim, é muita coisa, é muita obra que o Senhor foi entregando, foi fazendo, mas eu tava ali, ó. Tava orando, tava ajudando na igreja, né? Tava fazendo a minha parte, mesmo sem não entender muito, né? E aí fiz IBADEP também, 2 anos, né? O que é IBDEP? É um estudo da Assembleia de Deus, de teologia. Né? Foram 2 anos estudando lá com o Bispo Gilson, finado Bispo Gilson, né? Já foi pra glória. E a gente estava lá na igreja dele, fazendo 2 anos, que é ligado ao nosso ministério, sabe? Então foi muita coisa que Deus foi operando. Eu fiquei pensando agora, sabe, Andréia, a seguinte questão. Se Deus não tivesse quebrado seu orgulho, você não ia conseguir chegar onde você chegou hoje. Porque, olha, me arrepiou, Jesus, a presença é forte. Por quê? Porque você hoje não só instrui mulheres, você ajuda mulheres. Ajuda. Entendeu? Querendo ou não, você se torna uma psicóloga ali. Sim. Se torna uma pessoa que vai ouvir alguém, que às vezes está com uma situação difícil e você vai estar ali dando uma instrução. Entendeu? Então, se você fosse orgulhosa, como que você não conseguiria ter chegado onde você chegou hoje? E eu não sabia nem o que era um abraço, tá? Antes. Meu De tão Deus. orgulho que a pessoa tinha. Eu falo, meu Deus, quem era esse vazio, né? Então, Deus transforma, gente. Hoje eu abraço, eu beijo, eu oro, tá entendendo? Então, assim, as minhas alunas, sabe? Aquilo aquele que carinho, te faltava, Jesus te preencheu. Preencheu. Eita, glória. Tremendo. E eu agradeço muito a Jesus. Meu Deus, Deus é tremendo. E aí, essa questão, né, de você ser transformada. E hoje, eu sou até coach agora, tá? Que legal! E eu fiz uma formação em coach, que era pra terminar de me conhecer, que eu falei, eu preciso fazer esse negócio, esse processo. Sim. E foi onde eu já consegui ajudar várias mulheres.
Que bacana. Até as minhas pacientes hoje, entendeu? Então, hoje a gente olha o ser humano de uma maneira diferente. E se o Senhor, Ele não trabalha na nossa vida, como que a gente vai ajudar o próximo? Verdade. Amar o próximo como a ti mesmo. Você se ama? Pois é. E Né? quando a gente é orgulhoso, a gente só quer olhar para o nosso umbigo. E aí a gente olha o outro e não consegue ver o coração, ver o que está dentro, se importar com a dor do outro, né? Então, quando você é curado sobre isso, realmente você começa a entender. Isso, eu tô me identificando muito, viu, André? É sobre isso, Então, realmente, a gente está evoluindo. Evoluindo. Né? Porque nós deixamos o Senhor agir. Então, olha, importante, gente. Você precisa deixar o Senhor entrar dentro do seu coração para que você venha alcançar esses patamares que nós estamos falando aqui. Porque às vezes a pessoa às vezes não reconhece que é orgulhosa, tem atitude de orgulhosa, mas não reconhece. Então, tem que ter o reconhecimento para poder ter o tratamento e vir a cura. Né? Então, tem todos uns Tu falando isso, eu até lembrei de uma cena, até o pastor me contou uma vez, foi um rapaz lá na igreja, né, que ele trabalhou comigo na época que eu não era gente. Não era gente assim, aquela história. E aí ele falou, nossa, André é da sua igreja, pastor? Não, então o senhor é de Deus mesmo. O senhor é de Deus purinho, porque essa mulher era terrível. Porque quando eu era da parte administrativa, eu trabalhei numa empresa só de homens, que eu era do RH. E aí tu sabe como é que é, né? Então até isso, o jeito de a gente falar muda, a tua postura, né? O jeito que você olha o ser humano que está na tua frente, né? E esse processo do coach, ele me ajudou muito a enxergar, eu já enxergava, né, claro, o ser humano de uma maneira diferente, mas 1000 vezes melhor, porque tudo tem Deus no meio. Tudo. Todos os processos do coach é Bíblia, é porque filme, entendeu? Sim, porque é um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. E nós precisamos. E a pessoa tem que desbloquear. Sim. Às vezes ela é até crente, mas aí ela tem traumas lá de trás, tem crenças limitantes, entendeu? Como eu tinha. E aí, depois que eu fiz o processo, e eu falo até que a própria crença é um processo de coach. Né? Porque você vai se conhecendo, você vai se libertando, vai fazendo o processo, vai lendo a Bíblia, vai vendo que Deus vai agindo, você vai testemunhando, porque cada testemunho edifica outras vidas, né? Igual que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que vai ter gente que vai se identificar, porque eu sempre falo assim, não desista. Não desista. Você já tinha contado sua história em outro podcast? Contei uma vez, contei. Tá. E aí, assim, só que toda vez é diferente, né? Então, aí no outro ainda não era coach. Isso aí tá. Então, assim, o que acontece? Eu gosto muito de contar a minha história. Senta aqui, vou contar a minha história. Que é a história que a gente chora, lembra, que vem um filme na tua cabeça, aquela fase que você tava lá atrás, né? Que ninguém te olhava, mas o Senhor te olhava, né? E até mesmo quando você tá bem, às vezes você tá ali na igreja, às vezes você é mal interpretado, né? E o Senhor vai lá e te honra. E Ele mostra, olha aí, ó, isso aqui é minha filha, ó. Né? Não mexe com ela não, aquela história, né? E assim, por quê? Porque você se posicionou. Você aceitou que aquilo que a senhora falou, né? Que a gente tem que se colocar na posição. Tudo é no tempo determinado. Não queira avançar. Ai, que eu vou por aqui. Não inventa. Pegar entendeu? atalhos, né? Não inventa. É no tempo dele. Então, às vezes, a gente quer pular os degraus, entendeu? Não faça isso. O Senhor, Ele sabe. A hora certa Ele vai te entregar. A hora que Ele entregou meu esposo, a hora que Ele me entregou minha empresa, entendeu? Na hora que Ele me entregou cada colaborador. Entendeu? Porque tudo é orado, né? É verdade. Senhor, manda alguém para me ajudar, pelo amor de Deus, aquela história, né? Sim. E que seja crente. Eu tenho 2 que não são crente, mas assim, já estão se rendendo, já escutam o que a gente fala, tu tá entendendo? É verdade. Então, tudo isso é o Senhor. Tudo que eu vou fazer, o Senhor tá na frente. Um professor que eu vou trazer, entendeu? E você poderia, vamos dizer, você disse que tem uma doença autoimune. Sim, tenho. Então, muitas pessoas pegam umas situações, as dificuldades, e se acomodam. Isso. Tipo, eu tenho isso, como que eu vou fazer Como que eu isso vou e fazer? fazer isso e aquilo? Então, você pegou a sua dor e transformou ela em algo bom. Isso. Né? E esse tu tá vendo que são vários trechos nesse Pois testemunho? é, porque Isso. é muito assim, que as pessoas às vezes têm uma dificuldade e para ali naquela dificuldade, não posso, eu sou assim, se limita. Isso. Sim. E o Senhor quer que a gente não se limite, que a gente vá além, Mas- mesmo com dor, mas mesmo. Isso. E você olhar lá na frente e falar assim, eu consigo. Isso aqui não vai me parar. Não. Isso aqui não vai me entristecer. Isso aqui, não, eu vou ter que superar. Olha, então essa questão do autoconhecimento é muito importante para conseguir vencer essas situações. Sim, então, né? aí a questão da doença autoimune eu tenho desde os 24 anos, Sim. né? Artrite reumatoide. Explica pra nós o que é isso. Artrite reumatoide é um reumatismo no sangue, vamos traduzir assim, para quem não conhece. Tá.
E ela se aloja em algumas partes do corpo. Pode ser no ombro, no cotovelo, no joelho, no tornozelo. A minha sempre foi no tornozelo. Inclusive, eu não tenho cartilagem no tornozelo esquerdo, né? Então, devido a muitos anos de corticoide e tal. E eu vim para essa área depois, que eu já estava, né, nesse circuito aí da biomedicina, para o ozônio como paciente. E aí, lá em 2016, 2017, logo que eu casei, eu tive crises de quase morrer. De acordar travada, de pedir pro meu esposo me segurar, de tomar medicações fortíssimas, de ficar careca, de perder cabelo. Sério? Sim, de ficar obesa, inchada, das medicações. E aí é onde eu vim para essa área da medicina alternativa, medicina integrativa. E quantas vezes eu fui para a igreja com o pé, quase para explodir. Aí tinha até uma irmã, porque eu sou os vestidos longos. Por quê? Pra pessoa não olhar pro meu pé e falar assim, irmã, teu pé tá inchado, tem aquela história? Então eu sou os vestidos longos, Olha, por me isso, tá? identifiquei, viu? Então, eu só uso longo também. Você que me vê de longo é por isso, tá? Eu Mas adoro porque longo. eu E fica mais elegante, né? No caso, eu sofri um acidente, e aí tenho escoriações. E por isso, eu tenho sequela no meu tornozelo esquerdo também. Olha aí. E é inchado, né? Então, eu não quero que ninguém fique me parando para falar... Não, aí eu prefiro usar longo mesmo. E pronto. Ou calça e pronto. Porque várias vezes, até irmãs que são lá da igreja, que até saíram da igreja, né? Chegavam, irmã, teu pé tá inchado. Eu digo, gente, a pessoa já sabe que eu já contei o testemunho umas 10 vezes em falar do meu pé. Então, assim, eu sempre fiz a obra com o pé inchado. Sim. Eu sempre trabalhei 24 horas. Não. Trabalhei, saí do trabalho correndo de uniforme para ir lá. Desse jeito. Mesmo quando eu não tinha empresa, entendeu? Não, hoje eu tenho que ir pro culto. Era terça, quinta, domingo, sábado, feriado, eu tava lá. Sim. Entendeu? Porque o pastor não tinha uma equipe, eu tava abrindo, fechando igreja, eu tava no sonho, eu tava fazendo. E quantos não fazem? Ali, eu tava me envolvendo. Eu digo, não, se o senhor me chamou é para fazer alguma coisa. Com né? certeza. E mesmo doente. O pastor sabe, quem me conhece lá na igreja, entendeu? Teve um dia que eu fui... Esse testemunho é forte também. Pode compartilhar. Olha só, eu fui tomar um remédio dessas drogas fortes, que são injeções bem caras que a gente pega na farmácia do governo. Injeção de 9 mil, 12 mil. Só que era tomar injeção e morrer no outro dia, aquela história, né? Eu ficava uma semana toda empolada, inchada, cabelo caindo, aquela história toda. E aí um dia eu entrei lá no hospital de base para tomar uma injeção dessa, que tinha que ficar internado o dia inteiro. Para tomar injeção? Para tomar injeção, esse remédio, que é os biológicos, né? E aí eu entrei 7 horas da manhã. Olha só, até levei uma amiga minha, né? Que não podia entrar homem, né? Já estava casada nessa época. E aí ela ficou comigo, das 7 até 7 horas da noite. Olha só, mas olha o que Deus fez nesse dia. Das 7 da manhã às 7 da noite. Era para eu tomar o remédio em 2 horas. Eu tomei o remédio. Só que a minha pressão foi lá para cima. E essa pressão não baixava. E eles não deixavam eu sair enquanto ela não voltasse para 14. É, desse jeito. E eu lá presa. Aí eu tava numa enfermaria e me levaram para uma outra. Numa enfermaria onde tinha um rapaz que ele tinha caído de uma árvore, olha só. E eu tava de frente para ele. Ele tinha caído de uma árvore. Eu tô rindo assim porque eu tô rindo da minha atitude, tá, gente? Olha só. E aí a pessoa falou assim... Aí eu perguntei, o que ele tem? Ah, ele caiu de uma árvore, ele quebrou a coluna, ele não fala, ele não se mexe, ele não sei o quê. E eu de frente pra ele. E eu lá naquele quarto. Me deram um remédio que eu tinha que ir no banheiro de 2 em 2 minutos, né? Porque pra pressão baixar. Ah, tá. E eu olhando pra aquele rapaz e me veio uma reflexão. Tipo, poxa, ele tá ali sem andar, sem falar, todo quebrado. E eu tô aqui só com probleminha no pé, né? Eu pensando, né? E aí me deu vontade de orar nele, missionário, olha só. E eu nem era, né, tão crente, não era missionário, não era nada nessa época. E aí eu fui covarde. Eu não fui lá. Tá, até cheguei na igreja e contei. Mas eu estendi a minha mãozinha. Eu olhei pra ele, estendi a mãozinha, até vontade de chorar. E aí... Pode chorar, né, com vontade. Fiz aquela breve oração ali por ele. E assim, depois eu saí com aquele sentimento, né? Deus me levou ali pra ver aquilo. Isso mesmo. Que eu não podia parar, que eu não podia me entregar por causa de uma doença. Isso mesmo. Entendeu? Então, é o que Deus faz, né? Assim como Paulo, né, Andréia? Assim como Paulo teve seu espinho na carne, não parou, né? E teve aquela intensidade de pregar o evangelho, não se limitava a nada, né? Assim temos que ser nós, né? Não se limitar por causa de circunstâncias, por causa de doença, por causa de problema, por causa de filho, por causa de marido, por causa de nada, por causa de dinheiro. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho um projeto. Eu vou ficar esperando dinheiro cair do céu para poder iniciar o projeto. Não, nós temos que fazer. Temos que iniciar pela fé e crendo que o Senhor vai prover. Isso é verdade. Com ação, né, de correr atrás, mas com fé também, crendo que Deus vai prover. Mas, gente, vamos para um intervalo rapidinho e a gente já retorna.
Podcast Você Crer? Oferecimento. Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados. Sou Bela Estética e Cabelo. Ministério Pentecostal, Nova Esperança. Igreja Gota do Amor. Estilos uniformes. Olá, mulheres de Porto Velho e região. Sou pastora Francisca, vim de São Paulo para realizar um seminário de cura interior e libertação. Você, mulher que tem passado por depressão, ansiedade, algumas síndromes na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar e quero fazer esse convite todo especial. Você não pode perder. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Vai ser realizado dia 12 de abril e nós temos a honra e todo o prazer de receber você conosco nesse dia onde Deus vai marcar a sua história. O telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, está passando aqui na telinha. Então não fique de fora, faça logo a sua inscrição, porque olha, tem muitas mulheres que já estão se inscrevendo. Segura tua vaga, segura tua bênção, porque vai ser como divisor de água para a sua vida e Deus vai te abençoar. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. A paz do Senhor Jesus, o podcast Você Crê, agora no canal Boas Novas, 5.1, todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos, também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe! Voltamos! Eita glória! O negócio aqui tá emocionante, aqui tá forte a presença de Deus. Estamos sentindo a graça de Deus por saber a imensidão do poder de Deus através das nossas vidas, né? Então a gente estava falando sobre a questão de nós nos limitarmos para fazer algo ou a obra de Deus, ou um projeto que Deus nos dá. Então não pare, tá? Não pare de fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração, aquilo que está ardendo no teu coração para fazer, e às vezes você não tem recurso, não tem para onde ir, mas você tem um Pai que cuida de você e que Ele vai abrir as portas no momento certo, na hora certa. Agora Ele precisa saber o que tem aqui dentro, ó. O que está aí dentro do seu coração. É a presença dEle, é a fé nele, é a convicção nele, é a convicção de que Ele faz, porque Ele deixou a Bíblia Sagrada para nos instruir. Ali tem histórias extraordinárias de pessoas que tiveram fé e foram alcançados. Assim, Abraão, nosso pai na fé, né? Ele renunciou o seu próprio filho e fez questão de colocar lá, né? Sacrificar. E quando ia se imolar o seu filho, o Senhor bradou. Então Deus só quer ver a nossa fé. Até aonde você vai, na situação de dor, na situação de doença, na situação da falta de dinheiro, da falta de recursos, como que você reage? Como que você age quando você está sozinho, quando você não tem para onde ir, quando você não tem recurso, quando você não tem ninguém do seu lado? O Senhor quer ver o que está dentro de você. E é o que Deus faz com a gente, né, Andréia? Ele quer ver o que está dentro de nós. Isso. Né? Por isso que nós somos forjados como o azeite, né? Para se transformar em azeite, a oliva, você pega e amassa ela, espreme para poder sair o quê? O óleo, o azeite. Melhor, né? O melhor, que é caríssimo. Né? A oliva é barata, mas o azeite é caro. É caro. Então, por quê? Por causa do processo. Isso. E assim, nós vamos nos tornando pessoas de valor. Isso. De alto valor. Verdade. Né? Isso é verdade. Pessoas raras. Porque hoje as pessoas, para você ter uma atitude de se importar com o outro, de amar o próximo, de ser uma pessoa gentil, de ser uma pessoa educada, hoje são coisas raras, porque todo mundo está estressado, todo mundo está bravo, todo mundo está querendo chutar o balde, né? E nós estamos ali, ó, né? Procurando o equilíbrio em Jesus. Isso é verdade. Né? Então, realmente, Deus coloca, às vezes, a gente em certos lugares para a gente reconhecer a poderosa mão dele. Eu sei que ali, quando você contando ali no hospital, você não tem coragem de ir lá chamar ele e falar com ele. Mas ali você teve a atitude de, mesmo assim, estender a mão e orar.
né? Você não se acovardar. Quando você falou que tinha se acovardado, eu achei que era totalmente, né? De nem ter orado por ele. Né? Ainda bem que você teve a ação ali de orar por aquele rapaz, né? E saber que Deus está em todo lugar, está com a gente, nos acompanhando em todos os lugares, e que a sua situação era mínima em comparação daquele rapaz. E às vezes você fica doente, você vai parar no hospital, né? Até mesmo numa UTI, vamos dizer assim, porque eu já tive vários pacientes, né? Que hoje contam testemunho para mim. Mas é porque Deus permite você ir ali para você visualizar, entendeu? Visualizar que você não pode reclamar, que ele está contigo, entendeu? E o que acontece? Essa questão da doença, né? Por muitos anos eu orei, mas depois eu entendi que era o espinho na carne, igual Paulo. E eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi, tá tudo certo. O Senhor me dando fôlego de vida e força, eu vou embora. Eu vou me arrastando, entendeu? Mas eu tô lá. Porque a gente tem um propósito, né? Então, meu propósito é realmente transformar vidas através dos nossos cursos, através, hoje, do meu entendimento na área da saúde, né? O que Deus fez na minha vida, né? Com a medicina integrativa, onde ele me levou, né, os propósitos, né, tudo ali, as profecias, né, que já se realizaram na minha vida. Então, tudo tem a mão de Deus, né, porque eu nunca desisti. Então, não desista. Então, se você está doente, se você está passando alguma dificuldade financeira, né, é Deus trabalhando, é Deus buscando o seu melhor. Tirar a sua melhor versão ali daquele momento. Né? Eu até falo para as mulheres, né, de calma, respira, vai dar tudo certo, né? É verdade. Aí tem até uma vez eu fiquei até assim. Uma irmã, a gente fez uma surpresa para ela, falou assim, eu não mereço. Eu fiquei olhando para ela, a crença de não merecimento. O que essa mulher tem ali dentro que ela não externa? Tu tá entendendo? Eu já tive várias crises sobre isso. E aí é uma coisa que o Senhor, ele traz a nossa consciência, né? Só que às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa externar. Realmente, né? A gente não merece, na teoria. Não. Porque é a graça de Deus que nos alcança e Ele que nos escolhe. Porque as pessoas, às vezes, invejam a gente por estar numa posição que a gente tem, sendo que não foi nós que nos colocamos. Não foi. Foi o próprio Deus que nos levou. Então, tipo, vai sentir ciúme dele lá. Se você chegar lá na minha empresa, tem lá, tudo aqui foi a mão de Deus, né? Sim. Isaías 43, alguma coisa. Então, tudo é o Senhor, tudo Ele que nos leva. E eu falo, quem me deu isso aqui foi o Senhor. Sim. André, tu não para de dizer, é Deus, filho, é Deus. Deus purinho na minha vida, porque se fosse eu acho que eu tava mais nem aqui, naquela história, né? Então, assim, porque a gente não pode desmotivar. Não. Eu sempre falo uma palavra que eu sempre deixo, gente, não desmotiva. Esse final de semana agora, anterior, que passou, a gente tava com uma turma de vários podólogos e umas pessoas falando, que eu não vou viver de podologia. Pois eu fiz questão, falei, pedi um tempinho da professora e falei, eu preciso falar com elas. Eu falei, gente, veja de onde Deus te tirou. O investimento que você fez, se você conseguiu fazer o curso, foi porque Deus permitiu e você tem que marchar, você não pode desistir, você tem que buscar, você não pode dizer que não vai conseguir. Se você já está falando que você não vai, realmente você não vai. Não vai. E é o que eu falo, gente. E a palavra não vai conseguir. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos colocar na mão de Deus? Sim. Entrega na mão dele, gente, ele vai fazer. Se você conseguiu fazer esse curso, se você está aí, abriu tua empresa, pode não estar no melhor momento, porque começo de ano é difícil, mas assim, não desmotiva, são fases. Eu sempre falo que a gente tem as fases, porque às vezes o erro é nosso, a gente que não planeja. Não foi Deus. Desse jeito. Tu tá entendendo? É igual o cartão de crédito, vai usando, vai usando. A conta chega, tem que pagar, entendeu? Então, é sobre isso. E a gente quer saber sobre como foi essa questão do receber o título, né, de doutor honoris causas. Honoris causa. Gente, eu quero que vocês conheçam esse grande trabalho que ela fez. Verdade. Né? Então, compartilha com a gente. Isso aí foi Deus purinho também, porque olha só. É. Eu estava num processo por conta da doença, eu tenho minha carteirinha especial, minha carteira de habilitação ela é especial. Tá. E aí eu tirei essa carteira até para comprar um carro com desconto, porque é um benefício que você tem, né? Sim. Só que eu precisava de várias assinaturas. E nesse processo eu conheci um senhor atrás dessas assinaturas, entendeu? E esse senhor, ele era teólogo, ele até faleceu na época do Covid. E ele era teólogo, ele já tinha sido crente, tal. E eu conversando com ele falou, vou te dizer uma coisa. Perto dos teus de 40 até 45 anos, você vai receber um título. Ele falou. Ele falou. Por alguma coisa que você vai fazer a alguém. Um bem que você vai fazer a alguém. Falei, amém, tomo posse. Nem sonhava, né? E aí passou-se tudo. Fui para São Paulo fazer vários cursos. E lá conheci uma senhora que ela falou, olha, vai ter um concurso. Né, do título doutor honoris causas, é um doutorado, só que você tem que escrever um artigo e tal.
você tem alguma coisa? Eu falei, tenho uma perna que a gente conseguiu fechar. Eu falo a gente, porque foi minha equipe também, né? Eu, minha irmã, a gente trabalhando nessa perna aí, de uma paciente diabética que mostrava os ossos, né? Mostrava o tendão. E foi bem na época que eu tava entrando de cabeça no ozônio. Fui para São Paulo, tava indo fazer uma residência, e eu falei pra minha irmã, eu falei, ó, tu cuida dela aí, que quando eu voltar nós vamos fechar essa perna. Eu falei desse jeito. E aí eu já fui orando, porque eu não dormi, missionária, quando eu vi aquela perna. Sabe, você não dorme. Nesse dia a gente até orou por ela, lá na empresa. A gente, né, ela estava muito debilitada, e aí eu chamei a Cleide, que trabalha comigo, que ela é pastora, né? E chamei quem estava lá, acho que o Jair ainda não estava nessa época. E aí, a Bruna, chamei quem estava. Gente, vamos aqui fazer uma oração. Peguei meu óleo ungido, que eu sempre tenho um óleo ungido. Opa. Já ungi a mulher todinha, já orei nela. Ela saiu dali aliviada e ela agradeceu. Ela falou, ó, próxima vez eu quero oração, hein? Eu falei, tá bom, só que eu só vou lhe ver daqui uma semana. Aí fui para São Paulo, mostrei pro professor, ele falou, você vai conseguir fechar. Voltei, fiz mais alguns estudos, né? Comecei a trabalhar na perna dela com ozônio. Começamos a fazer plasma, suplementação, um monte de coisa. E em 4 meses a gente fechou a perna dela. Começou a vir a carne, começou a vir o tecido granulado, granulativo, e aí a gente começou a fazer, e eu fui atrás de vários curativos, eu cobrava metade do valor, porque eu queria ver aquela mulher bem, entendeu? Então, assim, foi até uma ação social que eu fiz, né? Com certeza. E tem um testemunho dela no meu Instagram, e pra mim foi muito gratificante quando eu vi ela andando e com aquela perna fechada. Tu tá entendendo? Até emociona de novo. E aí, É Deus por isso. escrevi que é todo o processo do que nós fizemos dela e fui para a faculdade do Paraná, numa bancada, consegui me classificar entre os 60 e fui para Curitiba receber o título, que é válido em 140 países. Então, eu posso assinar como doutora, e isso antes de eu receber minha formação, em 140 países. Então, eu tenho o título de doutora, eu posso assinar mesmo antes de biomédica, entendeu? Porque como biomédica também, a minha carteirinha vem como doutora. Sim. Mas olha o que Deus fez. Ele falou lá atrás que eu ia ser doutora, me deu o título. Glória a Deus. E hoje eu tenho 2 carteirinhas com o nome de doutora. Né? Então, Deus, ele age, ele faz, é só você se colocar na posição. É verdade. Meu Deus. É tremendo. O que Deus faz é maravilhoso, é além do que a gente imagina. Por isso que a palavra fala que os planos que Ele tem a nosso respeito são muito maiores, né? A gente não consegue... E tudo é profetizado no momento que você não está acreditando. Sim. Você olha assim, amém, recebo. Amém. Mas tipo... Será que vai acontecer, né? Mas Deus, ele vai colocando as pessoas certas, ele vai te preparando, porque ele só te entrega quando você está pronto. Né? E eu nunca deixei esses títulos, os prêmios que eu ganho hoje. Esse ano eu estou fazendo 10 anos de estética, como profissional da área da estética, né? 6 anos de empresa. E assim, o que Deus fez... lá na sua empresa, a estética e a Isso, integrativa. A integrativa, isso. Então eu atendo tudo. Né? Que Hoje nem bacana. tanto mais a estética, mas mais a integrativa eu atendendo, mas eu tenho as pessoas que atendem, né, comigo. E são 10 anos, hein? E final do mês vai ter festa, você é convidada para o nosso chá. Isso. Isso aí, abril é o nosso aniversário. E eu fico olhando assim, é um filme que passa na cabeça, né? Quem eu era, de onde ele me tirou, o que ele fez. Quando eu olho a estrutura, eu falo, E não meu deixar Deus. isso corromper seu coração para se engrandecer em Não. alguma coisa, né? E eu ajudo as pessoas. Olha a questão da cura lá atrás, lá né? atrás, tá vendo a Refletindo importância? hoje, né? Então, Deus é maravilhoso. De Deus forjar o nosso caráter, Sim, né? O orgulho. sim. Né? Então, isso é o que o crente tem que passar, né? Aham. Porque ele vai... Primeira coisa que ele trabalha é o caráter. É verdade. Porque se a gente não tiver o caráter renovado, a gente não faz nada, Não a gente não faz consegue nada. nada. A gente... Como é que eu vou transformar outras vidas se eu nem conseguir transformar a minha? Desse jeito. Se eu nem deixei Deus trabalhar em mim, entendeu? Porque o processo, ele é doloroso, entendeu? Mas, quando você consegue passar, ele te dá a vitória. Ele te honra. Verdade. E no momento da dor, a gente não tem noção Não. do que Deus vai fazer através dessa cura que acontece quando a gente deixa, né? isso é verdade. Porque as cicatrizes têm, mas a cura... A cicatriz é para nós lembrarmos, Isso. né, de lá, para a gente poder hoje olhar e falar assim, opa, Senhor, foi aqui, foi daqui que começou, então meu coração tem que estar em Ti. Sempre isso a gratidão mesmo. reinar. A gratidão. Porque lembrar de todo o processo e saber que Deus
curou. E é tão assim, tão interessante, André, que eu falo assim, foi um processo dolorido também, que eu sofri um acidente em 2016, quase morro, né? Tive que aprender a andar, fazer 10 meses de fisioterapia. Não, foi um processo muito difícil. O meu esposo de um lado, eu de outro quebrado. Ele quebrou a perna, o fêmur, e eu quebrei o tornozelo. E os dois lá quebrados, sem poder andar. Então, assim, eu falo hoje que eu falei assim, meu Deus, se fosse possível passar de novo por alguma dor, a gente passaria. Porque olha o que Deus nos forjou. Justamente. Olha onde Deus nos colocou, porque nós aceitamos o processo lá atrás. Isso. Né? E o Senhor foi nos corando, foi nos forjando, e hoje nós temos algo para falar para alguém. Algo para poder falar assim, olha, eu passei, você consegue também. Isso. Assim como eu consegui, você consegue, se esforça, vai, não deixa essa dor de parar, né? Mesmo. Não deixa o tornozelo de parar, né? E você conseguir, né, alcançar coisas que, às vezes, aos nossos olhos físicos, a gente jamais imaginaria estar. Isso é verdade. Né? Então, isso é maravilhoso, né? E eu quero, André, que você deixe uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir, uma mensagem de esperança, né? Para que as pessoas possam continuar. Então, eu quero deixar assim, que vocês têm que acreditar no processo, né, que o Senhor está fazendo, porque Ele vai te transformar numa nova criatura e você não pode desistir. Vai com dor, vai sem dor, entendeu? Vai buscar o Senhor. Se você não está bem para ir na igreja, busque em casa. Mas não deixe de orar, de ler a palavra de Deus, entendeu? Se una a pessoas que são espirituais, pessoas que orem mais que você, para que elas te deem força, porque o começo ele é bem difícil. E se a gente não tiver uma pessoa que te dê suporte, é complicado. E vai buscando, e eu sempre falo, busca um propósito. Qual é o teu propósito, né? Então, você tem que achar, meu propósito é o quê? Você trabalha para quê? Hoje, o meu propósito é transformar a vida das pessoas que chegam até mim. E eu recebi tanta mensagem esse final de semana passado, sabe, de aluna agradecendo. E eu feliz, porque teve aluna que saiu daqui, foi lá pro Sul fazer curso, e elas achando que eu não ia gostar. Eu falei, claro que eu gostei, que eu quero ver vocês grande, maior do que eu, tu tá entendendo? Então, é sobre isso. Então, a gente não pode parar ou diminuir o outro, entendeu? Então, a gente tem que fazer a obra, tem que marchar, é sobre isso, né? E continuar sempre buscando, né, ao Senhor, porque só Ele que nos dá o fôlego de vida, só Ele que tem uma palavra, só Ele é teu amigo, né? E é sobre isso. Às vezes a gente confia tanto no homem, e às vezes o homem decepciona a gente com uma palavra, né? Às vezes você está ali, sei lá quantos anos, do lado de uma pessoa, ela vai lá e te fala uma palavra, acaba tudo aquilo, né? Mas o Senhor não. O Senhor, Ele está ali. Desde o dia que tu nasceu, Ele te escolheu. Verdade. Então, hoje, se você está em algum posicionamento na igreja, ou mesmo você que é novo convertido, agarre o Senhor, busque, ore, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Que bate-papo abençoado, Andréia. Meu Deus. Foi um prazer conhecer a sua história, prazer lhe conhecer. Né? Eu quero mandar um abraço para a missionária Sueli, que foi quem indicou você, né? Que foi o canal. Então, assim, realmente Deus, Ele prepara as pessoas, prepara o momento, né? E que Deus possa te ajudar cada dia mais, né? Mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse espinho na carne, prosseguir fazendo muitos outros projetos e ajudando muitas outras pessoas, com certeza. Né? Que Deus venha prosperar muito mais seus caminhos, né? E que Deus possa conceder, né, aquilo que você deseja, os seus sonhos ainda que você tenha a galgar, que Deus realize conforme o querer dele, né? Porque Ele precisa ser o centro, né, André, em todos os nossos planos, em todos os nossos sonhos, tudo Ele tem que estar em primeiro lugar. E é tanto que quando é para a glorificação do nome dele, as coisas acontecem. Quando é para alcançar uma vida, as coisas acontecem. Né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus te dê tudo em dobro, né? Que você desejou para mim, que Ele te multiplique cada vez mais. Muito obrigada por essa oportunidade, porque esse podcast ele é abençoado. Né? E eu tenho certeza que não só a minha entrevista, como outras, né? Venham edificar muitas vidas. Eu creio. Em nome Você é uma de bênção. Amém. E a gente falou muito sobre a questão da cura hoje, gente. Eu quero fazer um convite para vocês, mulheres. Nós vamos realizar agora sábado, tá?
amanhã, dia 12, um seminário referente à cura interior, né? Curadas para curar, saradas para servir. Inclusive está passando aí no intervalo o vídeo divulgando esse grande evento, né? Esse seminário. Então você está convidado, tá? Vai aparecer aí na hora do intervalo o telefone, você pode entrar em contato para você também, né, fazer parte desse momento, para que Deus também venha alcançar o teu coração. É exclusivo para mulheres, tá? Os homens não ficam com ciúme, não. Mas é exclusivo para mulheres esse seminário agora, tá? Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, tá? E eu quero agradecer a participação de vocês. Peço novamente que você compartilhe, se inscreva no canal, tá? Se puder nos ajudar aqui, vai aparecer na tela o QR Code, se você deseja ser um mantenedor aqui do projeto, tá? Desse programa. Você é empresário que deseja que sua marca passe aí durante a entrevista, nos intervalos, na TV. Entre em contato com a gente no telefone, seja um abençoador desta obra, tá bom? E nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Podcast Você Crer? Oferecimento. Telemídia Publicidade, Arte Transfer Personalizados. Sou Bela Estética e Cabelo. Ministério Pentecostal, Nova Esperança. Igreja Gota do Amor. Estilos uniformes. Olá, mulheres de Porto Velho e região. Sou pastora Francisca, vim de São Paulo para realizar um seminário de cura interior e libertação. Você, mulher que tem passado por depressão, ansiedade, algumas síndromes na sua vida, é com você mesmo que eu quero falar e quero fazer esse convite todo especial. Você não pode perder. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Vai ser realizado dia 12 de abril e nós temos a honra e todo o prazer de receber você conosco nesse dia onde Deus vai marcar a sua história. O telefone para o contato, para você fazer a sua inscrição, está passando aqui na telinha. Então não fique de fora, faça logo a sua inscrição, porque, olha, tem muitas mulheres que já estão se inscrevendo. Segura a tua vaga, segura a tua bênção, porque vai ser como divisor de água para a sua vida e Deus vai te abençoar. Seminário Curadas para Curar, Saradas para Servir. Senhor Jesus, o podcast Você Crê agora no canal Boas Novas 5.1 todo sábado às 19 horas, com reprise aos domingos também às 19 horas. Você ainda acredita em milagre? Você crê que Deus pode transformar? Então venha conhecer histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Nos acompanhe!